Vamos agora ao momento que a gente vai trazer as ferramentas e soluções recomendadas aqui pelo Morse by Claro. E hoje a gente trouxe um tema super interessante que é recomendação de produtos. Boa, recomendação de produtos. A gente já falou um pouco aqui, né? Todo e-commerce vive de recomendação de produtos. Então você entrou num site para comprar alguma coisa, naturalmente ele vai estar analisando o seu comportamento, onde que você entra, o que você deixa de ver, onde você clica, onde você não clica, quais são suas compras, se você já tiver logado, tudo mais. Ele usa isso, põe tudo num caldeirão, mistura bem e cospe algum produto para te recomendar. Ou seja, tem uma inteligência ali. E é um pouco o gancho do que a gente estava falando no começo. Os dados já estão lá, mas o interessante é o que você faz com os dados. Como que você consegue transformar aquilo em algo que seja relevante para quem está vendo do outro lado? A recomendação tem basicamente dois papéis principais. O primeiro é você não perder uma venda. Imagina que alguém tem uma necessidade, ela entra na sua loja, pode ser física ou digital, e ela precisa entender qual que é o melhor produto naquele momento. Pode ser que o produto com que ela chegou ali no seu site não seja exatamente o que ela precisa. A hora que você traz outras opções, você tem maior probabilidade de gerar aquela venda, porque ela encontrou algo que ia resolver a necessidade dela. Então, às vezes a pessoa chega lá, mas achou o produto caro ou achou que o produto não atende nas especificações. Por isso que sempre embaixo tem outros produtos. Esse tipo de recomendação é para você não perder a venda. E depois tem um outro pilar que a gente chama de recomendações, que é para você aumentar o ticket médio. Ou seja, a pessoa entrou lá para comprar uma coisa. Será que você não consegue aproveitar aquele cliente e oferecer outras coisas para ele? Tem um negócio que a gente chama aqui que é o CAC, custo de aquisição de cliente, ou seja, quanto custa trazer um cliente para sua loja. Esse custo é fixo. Quanto mais você aumentar a sua capacidade de venda, melhor fica essa equação. Só que não adianta você empurrar qualquer coisa para o cliente. Você tem que entender exatamente quais são as ofertas que vão encaixar ali melhor, baseado no perfil do cliente, na necessidade do cliente, no contexto do cliente, e aí que as soluções e ferramentas podem te ajudar muito nesse sentido. E, mais uma vez, como quase tudo no mundo digital, precisa testar. Muitas vezes você testa uma ferramenta dessa, por exemplo, você comprou lá um martelo e ele te oferece pregos. Falando, quem comprou martelo também estava procurando pregos. Vamos comprar os dois juntos? E se você testar isso e ver que você começou a vender mais martelo com prego, legal. Mas é importante garantir que você não está deixando de vender martelo. Porque muitas vezes esses passos extras que você está colocando na experiência de compra atrapalham mais do que ajudam. Então por isso é sempre bom testar. A gente acredita piamente que ferramentas de recomendação são super importantes, mas depende da jornada. Então tem produtos até que nem precisam de carrinho de compra, porque você já sabe qual é um produto único, ninguém vai comprar mais de um, então já manda direto ele para o carrinho. Você poupa passos nessa trajetória digital do seu cliente. Perfeito. E tem alguns tipos de recomendação. Tem a recomendação por necessidade. O que é isso? O cliente vai comprar um produto e você sabe que sem um outro produto ele não funciona. Vamos imaginar aqui que alguém está comprando carvão. Não adianta você comprar carvão se você não tiver, além do carvão, se você não tiver ali o acendedor, se você não tiver o isqueiro, por aí vai. Então você está trazendo ali uma recomendação por necessidade. Faz super sentido porque você está ajudando o cliente a lembrar que ele precisa daquele item. Depois você tem a recomendação por contexto, que não é uma necessidade, o cliente não precisa daquele outro produto, mas você entendendo que ele está naquele contexto, naquele momento, ele pode se interessar por outros produtos. E aí você tem ali uma forma de recomendação. E você tem a outra recomendação, que é uma recomendação mais estatística, que é aquela que entra, olha, quem comprou isso também comprou aquilo, normalmente clientes que compram esse produto compram aquele outro, então são formas diferentes de você se posicionar. E essas formas vão mudar muito o momento e a abordagem que você traz ali para o seu cliente. Boa, maravilha. E naturalmente, quando a gente traz assim o conceito da ferramenta, a gente gosta de trazer alguma que seja a recomendação para você ir lá e procurar, certo, João? Exatamente. Hoje temos alguma para recomendações? Exato, e hoje temos recomendações. Então se você tem uma loja, seja ela uma loja física ou uma loja virtual, e você quer entender como implementar soluções e ferramentas de recomendação nela,
a gente separou algumas aqui, lembrando que as ferramentas que a gente traz aqui estão disponíveis no nosso portal para você acompanhar. Então você pode acessar diretamente morse.tv.br e aí lá tem um portal que acontece aqui de forma sincronizada com a nossa programação e lá a gente deixa as ferramentas que a gente selecionou para vocês. E a principal nesse caso aqui é uma ferramenta que eu sei que o Gabriel gosta bastante, então vou passar a bola para ele, que ele entende muito desse assunto. Boa. Então, a ferramenta chama Smart Hint, é uma ferramenta que eu já vi usando, já usei em e-commerce. É uma ferramenta super legal, fácil de usar e no modelo que a gente chama aqui de SaaS, ou seja, software como serviço. Você não precisa ter um investimento muito grande para que ela funcione. Então ela entra lá diretamente no seu site. E ela é aplicável a quase todas as plataformas de e-commerce. Então ela é quase como se fosse um plugin do seu site, te ajudando a recomendar produtos baseados no histórico de navegação, histórico de visitas, o que aquele produto está comprando ou não. Legal? Smart Hint. Smart Hint. E são ferramentas, como o Gabriel falou, que são fáceis de você implementar. E aí a pergunta que já chegou aqui, e como funciona se você tem uma loja física? Boa. Aí, dois caminhos para você fazer. Existe um caminho que a gente até comentou aqui em outro programa, nada impede você entrar no e-commerce, pode ser o seu e-commerce ou outros e-commerce, e buscar produtos que você vende. Então imagina que você tem uma loja física que vende qualquer produto, pode ser caneca, pode ser carvão para churrasqueira e tal. Entre em e-commerces e comece a buscar em e-commerces o produto que você vende. E aí você vai ver no e-commerce quais são os outros produtos que são vendidos em conjunto. E aí você vai entender um pouquinho. E aí você pode trazer essa inteligência para a sua loja mesmo sem ter uma tecnologia. Outra possibilidade, existem ERPs, que são sistemas de gestão para a loja, que são sistemas que são interligados, ou seja, permitem que os dados da sua loja sejam comparados com dados de outras lojas e aí eles te trazem essa inteligência, ou seja, o que está sendo comprado fisicamente na sua loja e em outras lojas da mesma categoria viram inteligência para você organizar melhor os seus produtos. Então faz super sentido sim você ter esse pensamento, mesmo que a sua loja, que o que você trabalha seja 100% voltado ao mundo físico. Boa, muito bom. A maior parte dos marketplaces tem uma ferramenta que mostra os produtos mais vendidos. Então, assim, na pior você pode fazer uma seleção bruta ali de ver o que o Brasil está comprando e adequar a sua loja física para aquilo. Mas tem muito ali do feeling do vendedor, né? O que poderia sair mais, o que os produtos estão saindo junto. E quase todo vendedor de loja física sabe que quando o cliente compra um determinado livro, ele vai recomendar, você está comprando esse livro, que tal você comprar essa luminária aqui, ou alguma coisa assim, né? Então, se apropriar desses insights trazidos pelos vendedores da loja para reorganizar a sua loja, para apoiar eles nesse momento, como a própria loja online também faz. De novo, os dados, eles valem pouco, o que é importante é o que você faz com eles, seja isso um algoritmo super sofisticado como o da Smart Hint, ou um algoritmo que você mesmo construa com base na ordem dos seus produtos na loja física, né? Chegou aqui uma pergunta que eu acho que tem a ver um pouquinho com o que o Gabriel falou, querendo saber se ao colocar essa etapa adicional, ou seja, a pessoa está comprando alguma coisa e antes de fazer o checkout ela precisa interagir com o novo produto, se você não corre o risco de perder a venda. Faz sentido sim, o Gabriel pontuou isso. Aí eu acho que três coisas. A primeira, se você está querendo gerar um incremento de ticket médio, é super importante, eu brinco que é o conceito da balinha na padaria. A pessoa foi lá e comprou várias coisas na padaria. Na hora que ela vai pagar ali, tem umas balinhas, mas o valor da balinha versus o que você já comprou na padaria é menor. Então você acaba indo no embalo. Então você precisa entender se o que você está colocando de João? Recomendação... O João gosta de comprar balinha na padaria, o que descobrimos hoje, né? Mas o valor, o ponto é a relação da compra principal com o produto que você está recomendando. Sim. Se a pessoa está comprando um produto de R$100 e você na hora do checkout vai recomendar um outro produto de R$100, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, para comprar aquele produto de R$100, ela já pesquisou bastante. E aí ela já tomou a decisão e vai comprar. Se você apresenta um outro produto, ela vai ficar na dúvida, porque é uma nova categoria, é algo que ela ainda não tinha pensado. E aí pode ser que antes de ela adicionar aquele produto
outro no carrinho, ela fala, opa, deixa eu pensar, deixa eu pesquisar em outros locais, e aí você perde aquele momento. Então a recomendação que você coloca ali normalmente é um produto mais barato, é um produto que faz sentido você comprar junto, mas no conceito da balinha é algo que não vai mudar a jornada de compra. Essa é uma recomendação. Boa. A outra recomendação é você sempre fazer o teste AB e entender que eventualmente se isso estiver diminuindo a sua conversão, você retrabalhar de alguma forma. E o terceiro, que é uma forma de você fazer isso, nada impede de você botar isso depois do checkout sim. Aí o que pode acontecer é você, talvez as pessoas podem comprar menos, porque elas já pagaram e tal, mas você pode mandar depois uma mensagem, pode ser no próprio momento do checkout, você dizer o seguinte, você não quer aproveitar agora que o seu frete e você incluir um produto adicional? Você não quer aproveitar isso e ganhar crédito para comprar um novo produto? Então existem formas de você fazer isso sem diminuir a probabilidade de você ter aquela venda inicial. Boa. Esse fator, aliás, é um que poucos e-commerces se apropriam desse tema, né? Quer dizer, qual que é o e-mail de confirmação de pedido? Será que nesse e-mail de confirmação de pedido você não poderia aproveitar para buscar ele de novo, para ele voltar para o seu site? Uma das partes mais importantes do mundo digital inteiro, não só de e-commerce, mas de qualquer jornada, é a recorrência. Então o cliente precisa estar recorrentemente pensando em você, pensando na sua marca, entrando no seu site ou no seu aplicativo ou qualquer coisa. Então, isso que o João falou faz todo sentido. Eu gosto muito desse caminho de você capturar o cliente depois da compra e trazer ele de volta. Uma outra coisa que quando você falou, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essa experiência do cliente na gôndola, vai? Você falou da balinha na padaria, mas eu quero que todo mundo, nas próximas vezes que forem no supermercado, ou em loja de material de construção, ou em qualquer loja em geral, parar para pensar o que essa loja está mostrando na hora de fechar a compra, né? Porque são esses os produtos que ela está querendo fazer o compre junto. Então, no supermercado, às vezes é balinha, mas às vezes é um refrigerante, às vezes é um brinquedinho para o seu filho, tal. Tem várias coisas que estão ali, né? A gilete, a bateria, a pilha, que são produtos que às vezes você precisa, mas você não lembra, não colocou esse produto na lista de compras, né? Então é um serviço que ele agrega ali na hora da saída. E sempre é algo para aumentar o ticket. Normalmente todos esses produtos têm uma margem de contribuição maior do que a média do resto do supermercado. Ou seja, ele traz mais lucro na venda. Boa. E você pode fazer isso não só para você, óbvio que você quer aumentar suas vendas, mas você está prestando um serviço, como o Gabriel falou. Nunca aconteceu com você de você comprar alguma coisa, esquecer de comprar outra e aí você ter uma experiência ruim na sua casa? O melhor exemplo, eu tenho filhos. Você compra um brinquedo e não compra a pilha. Tem frustração pior do que o seu filho desembrulhar ali um brinquedo, querer ligar ele e você descobrir naquele momento que não tem pilha. Então são coisas que é até simpático você lembrar o seu cliente que ele precisa comprar e você está aumentando ali o potencial de vendas, o ticket médio, sem parecer que você está querendo simplesmente ganhar mais dinheiro em cima do cliente, mas sim que é uma compra que ele vai ter que fazer de qualquer forma. Eu acho que esse é o principal conceito da recomendação. É você não forçar o seu cliente a comprar algo que ele não precisa, mas você simplesmente lembrar que ele vai ter que comprar isso em algum outro local e o seu papel aqui é simplesmente tentar trazer essa venda para a sua loja, para o seu e-commerce, seja lá como for, e o cliente vai entender isso perfeitamente. Aliás, isso é uma das maiores tendências do mundo omnichannel, né? Omnichannel que é mais uma dessas palavras-chave que a gente escuta muito por aí, mas o princípio do omnichannel é essa mudança cultural, que a empresa deixa de ter vendedor e ela passa a ter serviço, ela passa a ter pessoas ali que estão auxiliando os compradores, né? Então, algumas lojas você vê isso claramente, que ninguém está ali empurrando o produto para você, ela está lá para auxiliar você na jornada de compra, seja ela digital, no site, no aplicativo, ou para resolver algum problema do cliente ou qualquer coisa que seja, né? Então, é interessante isso, pensar que o papel do vendedor de loja pode ser muito maior do que só de vender mesmo. Tem uma pergunta aqui interessante, do Fábio S, não sei o que quer dizer o sobrenome, mas enfim, Fábio.
Ele está dizendo o seguinte, que ele tem uma marca, ele tem uma loja multimarca de roupas, são 9 lojas, obviamente passou aqui pelos desafios da pandemia, mas ele disse que no caso dos vendedores, ele já via isso acontecendo, dos vendedores fazerem recomendação, mas as recomendações eram muito pautadas no gosto pessoal dos vendedores. E ele quer saber se agora, as lojas voltando a abrir, se existe uma forma de colocar essa inteligência do e-commerce na mão dos vendedores das lojas para que a recomendação possa ser feita de forma estatística, de forma automatizada e não mais dependendo apenas ali do gosto dos vendedores. Eu acho que antes de falar de tecnologia é super importante entender que não necessariamente é ruim você ter o vendedor colocando a opinião dele ali. Se você tem um bom vendedor e ele sabe ler o cliente, talvez ele tenha uma capacidade de gerar essa interação maior até do que a tecnologia que está ali olhando outras transações. Então não é necessariamente ruim. Mas o que você pode querer, talvez seja esse o seu ponto, não sei se foi exatamente essa pergunta, é você querer que ele priorize produtos que sim tenham a ver com o cliente, mas que façam mais sentido para você enquanto dono da loja, seja por margem, seja por você ter mais produto em estoque, e aí sim, com certeza, devem ter soluções que você pode colocar ali no aplicativo do celular dos vendedores ou em algum aparelho lá, que eles possam saber quais produtos serem recomendados para cada tipo de cliente em cada momento que você tiver ali da loja. De novo, quanto mais você conseguir digitalizar esse processo do cliente, melhor vai ser. Se você conseguir replicar que o processo na loja física seja muito parecido com o de uma loja online, vai te dar mais dados, mais subsídio para que você tenha mais informações de o que vender de novo para esse cliente na próxima visita. Por exemplo, que tal capturar o e-mail na entrada do cliente? Que tal fazer com que a transação do cartão de crédito seja digital, como se o cliente estivesse no online, né? É o conceito da guide shop, que o cliente entra lá, ele vê o produto, ele quer comprar o produto, mas ele compra via um e-commerce. Então é um e-commerce físico ali que ele sai com o produto na hora. Então todas essas frentes te ajudam a ter melhores recomendações. Nossa, como a sessão de hoje teve de tudo, né? A gente falou de um monte de coisa, saímos de recomendação e fomos parar em Omnichannel, né? Exato, mas tem tudo a ver, porque eu acho que o conceito do Omnichannel é você ter em todos os canais, sejam os canais digitais ou os canais físicos, a mesma experiência tecnológica e de inovação de compra. Então eu acho que é muito legal a gente poder também não só pensar em como o mercado evoluiu, sim, nos últimos meses para a experiência de compra digital, mas como esse aprendizado pode voltar agora para o mundo físico, entendendo que a gente deve voltar cada vez mais a ter as lojas abertas, a gente voltar para o estilo de vida que a gente já teve no passado. Queria aproveitar aqui, recebi dois comentários aqui de pessoas querendo recomendar ferramentas. E sim, esse espaço aqui é aberto para que vocês também recomendem ferramentas. A gente faz a nossa curadoria aqui, a gente sempre tenta pegar ali 3 a 5 ferramentas para que a gente possa passar aqui o conceito, mas se vocês quiserem recomendar ferramentas, também são super bem-vindos e convidados. Entrem lá no morse.tv.br, vocês vão ver que ali tem um carrossel de conteúdos e em uma das imagens ali tem indique a sua ferramenta. Você vai clicar lá, tem um pequeno cadastro, você vai colocar o nome da ferramenta, o site, se você já for a pessoa da empresa ou que trabalha na empresa, já deixa o seu contato, se não for você e você é um consumidor, não tem problema, deixa lá esse campo em branco que a gente vai entrar em contato, a gente passa assim por uma curadoria para entender que o que a gente traz aqui para a nossa audiência faz sentido e se fizer sentido vai ser um prazer divulgar o seu negócio aqui também. Boa. E de qualquer jeito, segue o João lá, @joão.morse.digital ou @gabriel.morse.digital e a gente conversa um pouco com você, entende um pouco mais como que se encaixaria aqui pro Morse News na TV. E aguardo vocês semana que vem, à 1h da tarde, com mais um episódio aqui do Morse News na TV. À 1h, hein? Semana que vem a gente não atrasa como a gente fez hoje. A gente promete que a gente chega antes da sobremesa, a gente almoça com vocês. Boa, combinado. Obrigado e até semana que vem.